Muito bem, Robertinho. Então a gente resolveu a questão número 8, fazendo ali o nosso estudo do sinal. Vamos fazer ali um resumo do que a gente explicou? Vamos ver. Então, olha só, toda vez que na questão ele pedir para a gente o estudo do sinal, nós temos que colocar aqui essas três informações importantes para se ter uma boa análise. Sempre nossa referência aqui é a raiz, né? Aqui no nosso caso, a raiz vale 3. E a gente tem que fazer a análise antes, ou seja, à esquerda da raiz, em cima da raiz, quando x for igual à raiz, aqui no caso x igual a 3, e fazer a análise depois da raiz, ou seja, para a sua direita, para números maiores que o 3 aqui no caso. Aqui à esquerda do 3, da raiz, aqui para a esquerda da raiz, nós temos aqui a área em amarelo, ou seja, a gente tem a função acima do eixo do x. E a gente fala então que a função ela é positiva, porque está em cima do eixo do x, tá bom? A gente copiou aqui em amarelo. Então, f de x, ou seja, ela é maior que zero, ela é positiva se x for menor do que 3, ou seja, está à esquerda do 3. A função ela é igual a zero, o y é igual a zero na própria raiz, ou seja, para x igual a 3. E ali em azul, ou seja, para x depois do 3, depois da raiz, à sua direita, nós temos que a função ela é negativa. Essa área azul aí, ou seja, a função aqui, ó, a reta, ela está para baixo aqui, a nossa reta, ela está para baixo do eixo do x. A gente copiou aqui como terceira informação. Falou que o y, que o f de x, que é o y, é menor do que zero, ou seja, é negativa, para x maiores que 3, ou seja, para x à direita do 3, tá bom? Então, toda vez que a gente for fazer o estudo do sinal, a gente tem que colocar essas três informações. Se você quiser tirar a prova dos 9, você pode fazer ali também a análise em cima da classificação da função, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Repare que aqui na nossa questão a função ela é decrescente. Repara que da esquerda para a direita a função ela está diminuindo, está decrescendo aqui, ó, está caindo, né? Isso quer dizer que, em outras palavras, nós temos que, enquanto o x aumenta, o y diminui. Um aumenta, o outro diminui. Então, os sinais são diferentes. Então, enquanto o sinal do x for 1, o sinal do y tem que ser outro, né? Então, se o sinal do x for positivo, o sinal do y tem que ser negativo. Os sinais nunca podem ser iguais. Então, repara que aqui nossas três análises, né? A segunda aqui não importa que é igual, então não tem interferência. Mas aqui na nossa análise, na primeira e na terceira, ó, aqui o f de x é maior e aqui o x é menor. Os sinais são contrários, são diferentes. Aqui na terceira informação em azul, nós temos que o f de x é menor, enquanto que o x é maior. Então, os sinais são contrários. Então, enquanto um é maior, o outro é menor. Então, se a função é decrescente, na análise, os sinais têm que ser contrários, tá bom? Se você encontrou sinais contrários, bateu ali com a ideia, a teoria bateu com a ideia do gráfico, tá bom? Só não pode ser incoerente. Você tem um gráfico decrescente e quando você fizer ali o estudo do sinal, você colocar sinais iguais. Sinais iguais só vão sinais o mesmo sinal, vamos dizer assim, né? O mesmo sinal só acontece se a função fosse crescente, né? No caso, quando a função ela é crescente, enquanto o x aumenta, o y também aumenta. Então, os sinais são iguais, tá bom? O sinal de desigualdade, né? São iguais. Ok, pessoal? E a última informação também que quero falar para vocês, a nossa segunda observação, é
a questão da nomenclatura, né? Como a gente usou aqui em cima. Ó. A gente falou que o y, eu posso usar tanto o y quanto o f de x. Sim ou não? Então aqui a nomenclatura ela não interfere na análise. Então repare que aqui na questão, ali quando a gente for resolver, quando a gente foi ali explicar, a gente colocou o f de x. F de x aqui, também aqui na segunda, em todas as informações a gente colocou f de x. Mas também eu poderia colocar, em vez de colocar o f de x, colocar o y, é a mesma coisa, tá bom? Então aqui, ó, porque tem questões que usam o f de x, tem questão ali, por exemplo, a questão número 9, ó. A questão número 9, ele vai usar o y, e não vai usar o f de x. Entendeu? Ó, aqui na questão número 9, em vez de usar o f de x, ele está usando aqui o y. Isso eu quero dizer para você. Então, não interfere você usar o f de x ou usar o y. É a mesma coisa. Então, aqui, em vez de colocar o f de x, eu poderia colocar bem aqui o y. Né? Aqui também poderia colocar o y. Tá bom? Aqui também poderia colocar o y. Então, a nomenclatura do f de x e do y não interfere no resultado, não interfere na análise. Então, por exemplo, aqui, aqui em amarelo, em vez de colocar f de x, poderia colocar y maior do que zero. Se o y é maior que zero, então o x é menor do que 3. Então a informação é exatamente a mesma ali, tá bom? E também, né, em vez de colocar aqui f de x, eu poderia colocar y igual a zero. Logo, x é igual a 3, né? E aqui por último, como é que ficaria? Ficaria y menor do que zero. Isso implica x maior do que 3. Pronto. Então, é só ali uma questão de nomenclatura. A ideia que tem que ficar na tua cabeça. Fechado então, pessoal? Com isso, a gente fecha aí essa parte teórica, ou pelo menos as principais ideias, né, da parte teórica. E na próxima aula, a gente começa a explicar, fazer vários exercícios para a gente ir treinando, fixando essa ideia da teoria. Se você tiver uma boa parte teórica ali, pessoal, você consegue fazer qualquer exercício, qualquer questão. Você vai ver na próxima aula que tem várias questões do Enem, para você ver como é que isso cai nas provas de vestibulares, tá? E como atividade para hoje, você vai fazer a questão número 9 usando o mesmo raciocínio da questão número 8, tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Até a próxima aula. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.